No antigo Hollywood, a imagem era tudo. O romance era roteirizado, os casamentos eram comercializados e ser solteiro podia ser considerado um defeito. Ainda assim, alguns atores se recusaram a jogar o jogo. Por trás do glamour e das aparições públicas, havia estrelas que nunca disseram sim. Neste vídeo, revelamos 23 atores da Era de Ouro que nunca se casaram e as razões emocionais, profissionais e profundamente pessoais para isso. Sua solidão tornou-se sua marca registrada e, às vezes, sua tragédia silenciosa. César Romero. César Romero tinha tudo que os estúdios amavam: aparência de galã, um sorriso magnético, uma elegância que iluminava a tela. Mais lembrado por seu extravagante coringa na série de TV Batman dos anos 1960 e por papéis elegantes no cinema dos anos 1930 a 40, Romero tornou-se conhecido não apenas por suas atuações, mas por sua vida de solteiro. Ele nunca se casou, e esse mistério apenas amplificou seu fascínio. Romero manteve uma imagem pública ao longo da vida como um conquistador, mas em privado era amplamente acreditado que ele era gay. Em uma época em que a homossexualidade poderia destruir uma carreira, Romero desempenhou o papel esperado dele: encantador, galanteador, solteiro, mas nunca confirmou nada. Ele viveu com a mãe durante a maior parte de sua vida e, embora nunca tenha discutido abertamente sua sexualidade, pessoas próximas revelaram mais tarde relacionamentos de longo prazo com pessoas do mesmo sexo mantidos discretamente atrás das paredes do estúdio. Não se casar pode ter dado a Romero liberdade pessoal, mas teve um custo. Ele frequentemente era escalado para papéis coadjuvantes ou cômicos, em vez de papéis românticos principais, especialmente em seus anos mais tarde. Hollywood não tinha espaço para um protagonista solteiro, a menos que ele tivesse um romance público fabricado. Sua recusa em fingir o manteve fora de alguns dos maiores roteiros românticos da época. Romero usava seu status de solteiro com graça e humor. Uma vez brincando: nunca consegui me casar porque nunca encontrei uma mulher que soubesse cozinhar como minha mãe. Na verdade, sua vida de solteiro era uma rebelião silenciosa. Uma vida vivida em seus próprios termos em uma indústria que exigia conformidade. Montgomery Clift. Montgomery Clift foi um dos astros mais sensíveis e hipnotizantes de Hollywood, com atuações em A um Passo da Eternidade, Um Lugar ao Sol e Julgamento em Nuremberg, consolidando seu lugar entre a elite do cinema. Ainda assim, por trás daqueles olhos expressivos, estava um homem atormentado por conflitos internos, e ele nunca se casou. Clift era um indivíduo profundamente reservado que lutava contra inseguranças, vícios e feridas emocionais. Embora tivesse relacionamentos íntimos com homens e mulheres, seu vínculo mais próximo era, provavelmente, com Elizabeth Taylor, que uma vez o chamou de sua alma gêmea. Ainda assim, nem mesmo ela conseguiu levá-lo ao matrimônio. Muitos que o conheciam diziam que Clift ansiava por amor, mas não acreditava que o merecia. O acidente de carro de 1956 que destruiu seu rosto também destruiu sua confiança. Clift mergulhou em um vício em analgésicos e depressão, afastando até mesmo aqueles que tentavam ajudar. Sua solteirice nem sempre foi uma escolha. Foi de muitas maneiras um sintoma de uma vida consumida por batalhas emocionais. Em uma cidade onde se esperava que os galãs românticos se casassem, ou pelo menos fingissem, o status de solteiro de Clift criou uma distância entre ele e a imprensa. Os estúdios lutavam para encaixá-lo em suas máquinas de relações públicas, ainda assim, sua vulnerabilidade incomparável na tela o tornava inesquecível. A vida de solteiro de Montgomery Clift não era sobre rebeldia ou imagem, era uma tristeza silenciosa. Ele morreu sozinho aos 45 anos, deixando para trás atuações que ainda doem com a verdade. Sua solteirice espelhava seu brilho cru, trágico e desafiadoramente real. Sal Mineo. Sal Mineo tornou-se um ídolo adolescente da noite para o dia após sua interpretação assombrosa de Plato em Juventude Transviada. Com olhos sombrios e uma alma inquieta, ele cativou uma geração. Mas a vida pessoal de Mineo estava longe da adoração que recebia. Ele nunca se casou e, ao contrário de muitos de seus colegas, nunca sequer tentou um romance falso para as câmeras. Mineo era gay em uma época em que Hollywood não tolerava isso. Embora mantivesse sua sexualidade privada em público, ele era assumido entre amigos de confiança, mas sua recusa em jogar o jogo dos estúdios lhe custou caro. Depois de ser rotulado como o jovem problemático, Mineo encontrou papéis escasseando. Sua carreira estagnou e os rumores sobre sua sexualidade ficaram mais altos. Ele nunca se casou, não por desinteresse, mas porque o mundo não o deixava viver livremente. Os relacionamentos permaneciam escondidos. O amor era vivido nas sombras. Ele mais tarde voltou ao trabalho no teatro e estava reconstruindo sua carreira quando foi tragicamente esfaqueado até a morte aos 37 anos. A solteirice de Sal Mineo não era apenas uma realidade pessoal. Era uma acusação a uma indústria que punia aqueles que não se conformavam. No final, ele morreu sem nunca ter sido permitido viver plenamente. Clifton Webb. Clifton Webb trouxe
Uma sofisticação rara à comédia com seus papéis em Laura, Sitting Pretty e Cheaper by the Dozen. Ele era espirituoso, elegante e inesquecível, mas também completamente solteiro. Webb nunca teve um relacionamento público e, notoriamente, viveu com sua mãe até a morte dela. Webb era gay, mas nunca reconheceu isso publicamente. Ele não via necessidade de explicar sua vida privada. Amigos o descreviam como intelectual, profundamente culto e obsessivamente leal à sua mãe. Não era que ele odiasse o casamento. Ele simplesmente rejeitava a necessidade do mundo de definir seu valor pessoal através disso. Seu celibato tornou-se parte de sua mística. Ele era frequentemente escalado como o forasteiro sarcástico e inteligente, o homem solteiro com muitas opiniões e muito requinte, e o público adorava isso. Ao nunca se casar, Webb preservou uma autenticidade rara em Hollywood. Ele não fingia romances nem cedia à pressão dos estúdios, e essa resistência pode tê-lo afastado de papéis principais tradicionais, mas o tornou um ícone para aqueles que viam através das ilusões do sistema dos estúdios. Edward Everett Horton. Edward Everett Horton, o encantadoramente atrapalhado alívio cômico em dezenas de clássicos das décadas de 1930 e 1940, foi um pilar dos filmes da Era de Ouro. Ele trabalhou ao lado de todos, de Fred Astaire a Katharine Hepburn, entregando humor com um tremor e uma gagueira que se tornaram sua marca registrada. Mas por trás das risadas estava um homem que permaneceu para sempre sozinho. Horton nunca se casou, embora em entrevistas ele frequentemente brincasse que ainda estava aceitando inscrições. Seu estado de solteiro era frequentemente usado para risadas, mas os conhecedores sabiam que era algo mais profundo. Havia rumores de que ele era gay, mas, como muitos de sua época, ele nunca confirmou isso publicamente. Apesar de sua carreira prolífica, os papéis de Horton eram em grande parte limitados a personagens secundários. Alguns dizem que seu status de solteiro o estigmatizou como o tio cômico, nunca o protagonista romântico. Ele trabalhou constantemente, mas nunca com o destaque dado a estrelas mais convencionais. Sua longa vida foi passada em confortável solidão, e ele deixou um legado de momentos alegres na tela. Para Horton, a solteirice não era uma tragédia, era um estilo de vida. Mas no rígido mundo de Hollywood, isso também significava um papel permanente de coadjuvante. Richard Deacon. Richard Deacon nunca foi a estrela, mas era o rosto que você reconhecia instantaneamente. Do The Dick Van Dyke Show a inúmeros papéis no cinema, Deacon interpretou o vizinho neurótico, o chefe rígido ou a figura de autoridade perpetuamente exasperada. No entanto, enquanto o público ria de seu timing, poucos sabiam que o homem por trás dos óculos e do raciocínio rápido permanecia completamente solteiro. Deacon nunca se casou e raramente falava sobre sua vida pessoal. Pessoas da indústria sussurravam que ele era gay, embora ele nunca tenha reconhecido isso publicamente. Em uma era em que se assumir poderia acabar com uma carreira da noite para o dia, Deacon escolheu o silêncio em vez do escândalo. Seu celibato era explicado pelos fãs como excentricidade, mas para ele era autopreservação. Embora nunca tenha sido um protagonista, Deacon tornou-se indispensável como ator de caráter. Ainda assim, sua falta de uma vida pessoal pública significava que ele nunca foi promovido ou celebrado da mesma forma que seus colegas de elenco. Ele era confiável, consistente, profissional e invisível além da tela. A vida de solteiro de Deacon significava que ele vivia segundo seus próprios termos, mas isso provavelmente também lhe custou um maior reconhecimento. Ele não estava sozinho, ele estava escondido, e no mundo cuidadosamente elaborado da velha Hollywood, esse foi talvez o maior sacrifício. Sterling Holloway. Você pode não conhecer seu rosto, mas com certeza já ouviu sua voz. Sterling Holloway era o tom suave por trás de lendas da Disney como o Ursinho Pooh, Kaa, a Cobra e o Gato de Cheshire. Um mestre da fantasia e inocência, Holloway era uma figura adorada na dublagem. Mas por trás de seu charme brincalhão estava um homem que nunca encontrou ou procurou o matrimônio. Holloway nunca se casou e amigos o descreviam como alguém completamente contente na solidão. Ele era supostamente assexual ou simplesmente desinteressado em envolvimentos românticos. Em vez disso, sua energia foi direcionada para seu ofício, atuando, viajando e buscando satisfação artística. Embora seu estado de solteiro nunca tenha gerado escândalos em tabloides, isso o manteve um pouco à margem dos círculos sociais internos de Hollywood. Estrelas que namoraram, casaram e se divorciaram sob os olhos do público permaneceram nas manchetes. Holloway permaneceu na cabine de gravação. Alguns argumentaram que ele foi negligenciado por causa disso, mas talvez seu maior amor fosse seu trabalho, e essa devoção o tornou imortal. Sua voz continua sendo apreciada por gerações de crianças, muito depois de muitos de seus colegas terem sido esquecidos. Para Sterling Holloway, o celibato não era um mistério. Era clareza. Victor Buono. Victor Buono causou uma grande impressão, literal e figurativamente, com seu grande porte e voz retumbante.
Voz, ele foi inesquecível em papéis como O que Terá Acontecido a Baby Jane e Batman, mas além do exagero e da vilania, havia um homem pensativo com a alma de poeta e um solteirão convicto por toda a vida. Buono nunca se casou e era abertamente cético em relação ao romance. Ele uma vez brincou em uma entrevista de televisão: "Vivo como um solteiro porque não consigo encontrar um homem ou uma mulher que me aceite." Essa piada não era apenas uma frase, era uma referência sutil à sua realidade privada como um homem gay em Hollywood. Seu tamanho, sexualidade e personalidade singular o mantiveram longe dos papéis principais, mas também lhe deram um nicho único. Ainda assim, havia uma solidão que parecia segui-lo, uma sensação de que Buono sabia que nunca seria totalmente aceito pelo mundo que o empregava. O celibato de Buono era uma extensão de sua singularidade. Ele não se encaixava em nenhum molde, e isso o tornava inesquecível, mas também o tornava uma figura solitária em uma cidade construída sobre conexão e ilusão. Frank Morgan. Para gerações, Frank Morgan sempre será o Mágico de Oz. Mas enquanto seu personagem concedia aos outros seus desejos mais profundos, o próprio Morgan nunca buscou ou aceitou as armadilhas da vida tradicional. Ele nunca se casou e viveu uma vida de solidão excêntrica. Morgan era conhecido por seu amor por roupas finas, charutos e uísque escocês. Ele era uma presença constante na sociedade de Hollywood, mas mantinha a intimidade pessoal à distância. Alguns dizem que ele temia o compromisso, outros que ele simplesmente gostava demais de sua liberdade para compartilhá-la. Seu celibato lhe conferia um ar de mistério e refinamento que se traduzia perfeitamente na tela, mas também o tornava mais difícil de vender em uma época em que o interesse público por vidas românticas impulsionava a popularidade. Embora Morgan nunca tenha faltado ao trabalho, ele frequentemente interpretava excêntricos ou figuras caprichosas, nunca o homem de família ou protagonista romântico. Em uma cidade obcecada por imagem, a recusa de Frank Morgan em se estabelecer o tornou um enigma, e talvez seja por isso que, décadas depois, ainda nos perguntamos quem ele realmente era por trás da cortina. Paul Lynde. Paul Lynde era um gênio cômico. Seu humor mordaz e voz sarcástica se tornaram um marco da televisão e do teatro de meados do século. Conhecido por A Feiticeira e Hollywood Squares, Lynde iluminava as telas com risadas, mas vivia uma vida profundamente privada e muitas vezes dolorosa. Ele nunca se casou, e seu estado de solteiro tornou-se uma fonte de curiosidade e ridículo. Lynde era gay, mas permaneceu no armário durante toda a sua carreira. Sua sexualidade era um segredo aberto em Hollywood, mas um que ele nunca pôde assumir publicamente. Os estúdios temiam uma reação negativa, e o próprio Lynde lutava com a autoaceitação. Em vez de amor, ele se dedicou ao humor, às vezes cáustico, sempre brilhante. Seu estado de solteiro não era uma peculiaridade pessoal, era um escudo protetor. Embora lhe permitisse continuar trabalhando, também o confinava a caricaturas. Nunca o protagonista romântico, sempre o ajudante extravagante. A vida de solteiro de Paul Lynde refletia o custo emocional da fama sem autenticidade. Ele fez milhões rirem, mas poucos conheciam a tristeza por trás do sarcasmo. Sua vida era uma atuação, dentro e fora das telas, e o celibato tornou-se parte do espetáculo. Eric Rhodes. Eric Rhodes era o epítome da elegância nos musicais dos anos 1930, frequentemente interpretando o aristocrata estrangeiro com um timing cômico perfeito. Ele apareceu em vários clássicos de Fred Astaire e Ginger Rogers, como A Alegre Divorciada e O Piccolino, onde seu charme iluminava a tela. Mas, enquanto interpretava amantes e aristocratas, fora das telas, Rhodes vivia uma história completamente diferente. Ele nunca se casou e raramente mencionava sua vida privada. Nascido Ernest Sharp, Rhodes era bem conhecido nos círculos da Broadway e mantinha amizades próximas dentro das comunidades de teatro e cinema. Sua sexualidade nunca foi confirmada publicamente, mas muitos contemporâneos acreditavam que ele era gay. Em uma época em que os atores estavam sob constante pressão para se conformar às normas heterossexuais, Rhodes evitava o assunto silenciosamente. Em vez disso, ele se concentrava em seu ofício, movendo-se sem esforço entre o palco e a tela. Sua recusa em casar ou se associar publicamente a uma mulher significava que ele nunca foi promovido como um protagonista no sentido romântico. Os estúdios não conseguiam descobrir como promovê-lo além de papéis excêntricos, especialmente com sua voz distinta e charme continental. Como resultado, embora suas atuações fossem elogiadas, sua carreira no cinema estagnou rapidamente em comparação com colegas que se apoiaram na máquina de publicidade dos estúdios. Rhodes mais tarde voltou ao palco, onde encontrou mais liberdade criativa e menos pressão para manter uma vida pessoal fictícia. Ele continuou trabalhando de forma constante e viveu confortavelmente, mas seu legado desapareceu na obscuridade à medida que Hollywood esquecia aqueles que não se encaixavam em seu molde. Seu estado de solteiro não era barulhento ou desafiador, era uma resistência silenciosa. Eric Rhodes viveu a vida nos seus próprios termos, mesmo que isso significasse ficar apenas fora dos holofotes.
No final, a história dele nos lembra que, para muitos atores, a solteirice não era sobre solidão. Era sobre sobrevivência em uma indústria que não aceitava quem eles realmente eram. Misha Auer. Misha Auer era inesquecível. Alto, magro, excêntrico e com um talento cômico que roubava todas as cenas. Indicado para um prêmio da Academia por My Man Godfrey, Auer foi um dos primeiros atores a misturar sofisticação europeia com humor pastelão. Mas, enquanto seus personagens frequentemente ansiavam por amor, o verdadeiro Auer nunca se estabeleceu. Apesar de múltiplos rumores de noivados, ele nunca se casou de fato. Nascido na nobreza russa, Auer fugiu da agitação política e começou a atuar para sobreviver. Sua vida real já era dramática o suficiente, e ele preferia manter seus assuntos pessoais fora das colunas de fofocas. Embora encantador e conhecido por seu carisma excêntrico, Auer era evasivo. Alguns biógrafos sugerem que ele teve companheiras românticas de longo prazo, mas optou por não formalizar relacionamentos devido à instabilidade de seu estilo de vida e carreira. Seu estado de solteiro afetou sua imagem em Hollywood. Ele era sempre escalado como o excêntrico, estrangeiros peculiares, alívio cômico ou boêmios teatrais. Raramente ele teve a chance de interpretar papéis românticos ou personagens emocionalmente equilibrados. Aos olhos do estúdio, ele era engraçado, mas não era comercializável como marido ou figura paterna. À medida que a indústria mudou no final da década de 1940, o estilo de comédia de Auer saiu de moda. Ele se mudou para a Europa, onde encontrou mais liberdade como artista e menos pressão para se conformar. Ainda assim, ele nunca entrou em um relacionamento público ou se casou. A recusa de Auer em se casar pode ter contribuído para seu tipo de papel, impedindo-o de papéis mais profundos ou variados, mas isso também lhe deu autonomia. Ele não respondia a ninguém e evitava os casamentos controlados pelo estúdio que enredavam muitos de seus colegas. Misha Auer viveu e morreu como atuou, deliciosamente excêntrico, imprevisível e inteiramente nos seus próprios termos. Seu celibato não era um segredo. Era sua liberdade em um mundo que tentava colocar todos em uma caixa. Billy the Wolf. Billy the Wolf era um daqueles artistas que você não conseguia esquecer. Com seu bigode impecável, entrega teatral e timing afiado, ele foi uma presença constante nas comédias dos anos 40 e 50. Seja interpretando um exigente instrutor de dança ou um snob gerente de hotel, The Wolf tinha o talento de roubar cenas. Mas quando as câmeras paravam de filmar, ele se retirava para um mundo que mantinha ferozmente privado. Ele nunca se casou e nunca teve a intenção de fazê-lo. Fora das telas, The Wolf era conhecido por ser reservado, amante de livros e profundamente comprometido com seu trabalho. Amigos e colaboradores há muito sugerem que ele era gay, embora ele nunca tenha abordado publicamente sua orientação. Ele viveu discretamente em uma era em que a extravagância era permitida na tela, mas condenada na vida real. O status de solteiro de The Wolf impactou sua carreira de maneiras sutis, mas reveladoras. Ele raramente, se é que alguma vez, foi considerado para papéis românticos. Os estúdios o viam como um ator de caráter, perfeito para alívio cômico, ou o chefe autoritário, mas não alguém por quem o público torceria em questões de amor. Ele abraçou esse nicho, criando uma persona que se tornou icônica, a solteirona cômica em forma masculina. Apesar da falta de visibilidade romântica, The Wolf encontrou trabalho consistente e era amado pelo público, mas seu legado é marcado por "e se?". Se ele tivesse vivido em uma época mais aceitante, poderia ter interpretado papéis mais diversos ou compartilhado mais de si mesmo com o público. The Wolf disse uma vez em uma entrevista: "Eu atuo, leio e coleciono chapéus. Estou bastante feliz." Isso resumiu sua vida de solteiro, pacífica, privada e talvez protetora. Mas também significava que por trás de cada risada que ele proporcionava, havia um homem que vivia à margem, cuidadosamente protegendo as partes de si mesmo que Hollywood não aceitaria. Lou Costello. Lou Costello, metade da lendária dupla de comédia Abbott e Costello, trouxe risadas a milhões com rotinas como "Quem está em primeiro?". Mas por trás do humor pastelão e do charme da voz aguda, estava um homem profundamente sensível, cuja dor privada deixou cicatrizes duradouras. Enquanto alguns acreditavam erroneamente que ele era casado, Costello nunca se casou legalmente. Sua parceira de longa data era uma presença constante, mas o relacionamento deles nunca se tornou oficial. A aversão de Costello ao casamento vinha em parte do luto. Em 1943, no auge de sua carreira, seu filho pequeno, Lou Jr., tragicamente se afogou na piscina de casa poucos dias antes de seu primeiro aniversário. A perda devastou Costello. Amigos dizem que ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Ele se jogou no trabalho, às vezes fazendo vários shows por dia, mas a dor persistia. Embora ele tenha permanecido com a mãe da criança, o trauma supostamente levou
de uma cunha entre eles, impedindo a formação de uma unidade familiar tradicional. Costello, já um homem reservado, tornou-se ainda mais emocionalmente fechado. Ele nunca se casou novamente nem buscou outro romance de longo prazo. Em termos de carreira, o status de solteiro de Costello não foi tão escrutinado quanto o de outros, graças à sua persona de palhaço. Os estúdios o vendiam como o perdedor adorável em vez do galã, então as perguntas sobre sua vida pessoal eram poucas. Mas isso também significava que ele estava limitado. Sempre o homem engraçado, nunca o romântico. Sua inocência na tela escondia uma vida pessoal mergulhada em tristeza. Permanecer solteiro permitiu a Costello evitar mais envolvimentos emocionais, mas também o deixou isolado. Em seus anos finais, ele era supostamente recluso e sobrecarregado por problemas de saúde e arrependimentos. O celibato de Lou Costello não era uma preferência, era fruto da dor, era a ferida silenciosa por trás das risadas e o preço que ele pagou por uma perda que nenhum sucesso poderia reparar. Raymond Burr. Para milhões, Raymond Burr era o rosto da justiça. Quer como Perry Mason, o indomável advogado de defesa, ou Ironside, o detetive durão em uma cadeira de rodas. Mas por trás de seu comportamento severo estava um homem que carregava uma história pessoal fabricada e nunca se casou. Burr fez grandes esforços para parecer convencional, chegando a inventar uma esposa falecida e um filho inexistente para entrevistas à imprensa. A verdade era muito mais complicada. Burr era um homem gay, não assumido durante uma época em que tal revelação teria acabado com sua carreira. Seu parceiro de longa data, o ator Robert Benavides, fez parte de sua vida por mais de 3 décadas. Eles compartilhavam casas, um vinhedo e um vínculo profundo, mas nunca reconheceram publicamente seu relacionamento durante a vida de Burr. Permanecer solteiro era uma necessidade. A ilusão de um viúvo enlutado permitiu que Burr desviasse perguntas sobre sua vida romântica e se concentrasse em seu trabalho. Também ajudou a preservar sua comercialização como protagonista, especialmente na era de ouro da televisão. Ainda assim, viver uma vida dupla teve um custo pessoal. Burr era generoso, filantrópico e profundamente leal, mas também intensamente reservado e emocionalmente compartimentado. Colegas admiravam seu profissionalismo, mas frequentemente percebiam uma barreira que ele nunca abaixava. Seu estado de solteiro, embora planejado, tornou-se uma atuação ao longo da vida, tão complexa e cheia de camadas quanto os personagens que interpretava. E ao contrário de seus dramas de tribunal, o veredicto sobre sua vida real permaneceu selado até após sua morte. Nos anos posteriores, Burr viveu mais livremente, embora nunca publicamente assumido. Ele morreu com Benavides ao seu lado, e só então a verdade começou a emergir. Para Burr, o celibato nunca foi sobre solidão. Era sobre sobrevivência em um sistema que punia a autenticidade. Edward G. Robinson, Jr. Edward G. Robinson, Jr. cresceu na enorme sombra de seu pai, a estrela icônica de Little Caesar e Double Indemnity. Ao contrário de seu pai, Robinson, Jr., nunca alcançou o status de estrela de primeira linha. Ele oscilou entre filmes de segunda categoria, trabalhos no teatro e demônios pessoais. O que o destacava, no entanto, era sua recusa em se casar, mesmo com Hollywood e sua família pressionando-o para se estabelecer. Robinson Jr. viveu uma vida tumultuada marcada pelo abuso de álcool, instabilidade financeira e problemas legais crônicos. Ele foi preso várias vezes, incluindo por fraude de cheques e embriaguez pública. Seus relacionamentos eram breves, tempestuosos e, na maioria das vezes, escondidos da imprensa. Aqueles que o conheciam o descreviam como encantador, mas profundamente perturbado. Amigos especulavam que Robinson Jr. não se casou porque nunca se sentiu digno do nome Robinson. Viver sob a fama do pai fazia com que cada falha pessoal parecesse ampliada. Ele lutava para manter relacionamentos estáveis. E muitas vezes se afastava quando a intimidade se tornava muito real. Nas décadas de 1950 e 60, quando se esperava que atores de segunda geração carregassem a tocha, o celibato de Robinson Jr. levantou sobrancelhas. Os estúdios não podiam promovê-lo como um protagonista romântico, e sua volatilidade fora das telas tornava-o difícil de segurar ou promover. Seu status de solteiro, longe de ser glamouroso, tornou-se um símbolo de seu distanciamento. Refletia um homem que não conseguia encontrar estabilidade, emocionalmente, profissionalmente ou romanticamente. Edward G. Robinson, Jr. morreu jovem aos 40 anos, deixando um nome, mas não um legado. Sua solteirice não era uma declaração. Era um sintoma de uma vida passada em conflito silencioso, sempre na sombra, nunca na luz. Charles Laughton. Charles Laughton era tecnicamente casado com a atriz Elsa Lanchester, mas a natureza do relacionamento deles era tudo menos tradicional. Embora casados por mais de 30 anos, a homossexualidade de Laughton era um segredo aberto nos círculos da indústria, e a união deles era amplamente considerada como uma companhia de conveniência. Por essa razão, muitos historiadores e biógrafos categorizam Laughton entre os solteiros casados mais famosos de Hollywood.
bacharéis. Lofton foi um ator brilhante, mais conhecido por O Corcunda de Notre Dame, O Grande Motim e Testemunha de Acusação. Suas performances eram estrondosas e inesquecíveis, mas sua vida pessoal era cuidadosamente ocultada. Ele e Lanchester viviam em espaços separados, e ela mais tarde confirmou em entrevistas que o casamento deles era platônico. Ele temia que revelar seu verdadeiro eu destruiria sua carreira. Como resultado, Lofton passou a vida equilibrando dois atos, um na tela e outro em privado. Sua existência semelhante à de um solteiro limitou seu envolvimento social nos círculos de elite de Hollywood e o afastou de uma intimidade emocional significativa. A dor de Lofton frequentemente surgia em seus personagens. Eles eram intensos, sombrios, conflituosos, e isso não era por acaso. Por trás de cada papel estava um homem profundamente familiarizado com a repressão. Apesar do sucesso público, ele viveu uma vida de isolamento silencioso. Sua história nos lembra que o casamento, especialmente na velha Hollywood, nem sempre era o que parecia. Charles Lofton pode ter usado um anel, mas emocional e romanticamente ele vivia como um solteirão. Frank Fay. Frank Fay é amplamente esquecido hoje, mas nos anos 1920 e início dos anos 1930, ele foi um dos artistas mais famosos da América. Um mestre do vaudeville e ator de cinema no início, Fay nunca se casou, a menos que você conte seu relacionamento condenado e abusivo com a atriz Barbara Stanwyck, que foi anulado rapidamente e não deixou nenhuma união formal. O casamento foi tão breve e tóxico que até biógrafos contemporâneos descrevem Fay como tendo vivido a maior parte de sua vida sozinho. Ele foi aclamado como o homem que inventou o estilo moderno de comédia stand-up, misturando monólogo, humor insultuoso e timing improvisado. Mas a arrogância e o alcoolismo de Fay alienaram quase todos com quem ele trabalhou. Ele era um notório controlador, conhecido por humilhar membros do elenco e executivos de estúdio. Sua incapacidade de manter relacionamentos românticos ou profissionais decorria de uma personalidade volátil. Seu estado de solteiro tornou-se um escudo contra a vulnerabilidade. Ele não se casou porque ninguém conseguia suportá-lo por muito tempo. Os demônios pessoais de Fay dizimaram seu outrora carreira deslumbrante. Na década de 1940, ele estava desempregado. Morreu praticamente sem dinheiro e sozinho em 1961. Uma ironia trágica para um homem que já foi a atração principal dos maiores palcos. Sua história é um conto de advertência. O sucesso pode isolar tanto quanto o fracasso. E quando o ego constrói as paredes, a solteirice não é liberdade, é exílio. John Hall. John Hall, o astro de queixo quadrado de filmes de aventura como O Furacão e As Mil e Uma Noites, era o epítome do glamour masculino. Ele lutou contra piratas, conquistou selvas e viveu romances com belas mulheres na tela. Mas fora das telas, Hall levava uma vida surpreendentemente privada e solitária. Ele nunca se casou, e sua vida romântica permaneceu um mistério. Ele teve vários casos rumorados com colegas de elenco e estrelas, mas nenhum levou a noivado ou casamento. Amigos descreviam Hall como gentil, mas emocionalmente distante, um homem mais à vontade com a aventura do que com a intimidade. Alguns suspeitavam que ele guardava seus próprios segredos, possivelmente sobre sua identidade e sexualidade, embora ele nunca os tenha abordado publicamente. Hollywood teve dificuldade em classificá-lo. Ele não era exatamente um protagonista, nem um ator coadjuvante, e sem o benefício de um casamento de alto perfil, os estúdios não podiam usar sua vida pessoal para publicidade. Essa falta de romance fabricado provavelmente prejudicou sua ascensão em uma época em que os tabloides podiam construir ou destruir carreiras. Mais tarde na vida, Hall foi diagnosticado com um câncer incurável. Em vez de sofrer com o declínio, ele tirou a própria vida em 1979. Ele deixou para trás uma carreira de papéis de capa e espada e uma vida pessoal para sempre envolta em sombras. Seu celibato não era escandaloso, mas era curioso. John Hall morreu como viveu, arrojado, reservado e inalcançável. Franklin Farnum. Franklin Farnum foi um dos atores de fundo mais prolíficos da história de Hollywood. Com mais de 300 créditos em filmes, desde faroestes mudos até pequenos papéis em clássicos como Crepúsculo dos Deuses, Farnum estava sempre presente, mas nunca realmente visto. E enquanto Hollywood mudou dramaticamente durante sua carreira de 50 anos, uma coisa nunca mudou. Farnum nunca se casou. Nascido em 1878, ele veio para Hollywood do circuito de vaudeville. Ele chegou sozinho, ficou sozinho e não deixou família. Não há registro de relacionamentos sérios, romances públicos ou companheirismo. Em uma cidade construída sobre ilusões, a vida de Farnum era o mistério definitivo. Seu celibato era talvez um reflexo de suas prioridades. Ele trabalhava constantemente, não por fama, mas por sobrevivência.
Mal. À medida que os papéis diminuíam, sua confiabilidade o mantinha empregado. Os estúdios respeitavam sua discrição e ética de trabalho, mesmo que não soubessem muito mais. A falta de vida romântica de Farnham significava que ele nunca se envolvia em escândalos ou manchetes, mas também significava que ele permanecia invisível. Quando faleceu em 1961, não deixou herança, nem herdeiros, apenas uma longa lista de créditos em filmes e um chapéu de cowboy gasto. Sua história é de resistência silenciosa. Para Franklin Farnham, a vida de solteiro não era uma escolha de estilo de vida. Era o custo de dar tudo a um sonho que nunca retribuiu completamente. Percy Kilbride. Como o Pa Carroll, de fala lenta na popular série Ma and Pa Carroll, Percy Kilbride encantou o público com seu humor descontraído e comportamento gentil. Mas o verdadeiro Kilbride não era nada parecido com seu personagem na tela. Ele era sério, recluso e completamente solteiro. Ele nunca se casou ou teve filhos, e raramente concedia entrevistas. Mesmo seus colegas de elenco sabiam pouco sobre sua vida fora do set. Kilbride não gostava de festas em Hollywood e evitava a cena social. Havia rumores de que ele era gay, mas ele nunca confirmou nem negou. Em vez disso, ele se retirava para o anonimato entre os papéis, muitas vezes desaparecendo no interior da Califórnia. A recusa de Kilbride em casar ou participar do jogo de publicidade contribuiu para seu estereótipo. Embora fosse adorado como Pa Carroll, nunca lhe foram oferecidos papéis que se desviassem desse molde cômico e folclórico. Ele acabou se aposentando cedo, citando o desejo de paz e privacidade. Ele morreu em 1964 após ser atropelado por um carro em um trágico acidente. Sozinho até o fim, Kilbride foi lamentado silenciosamente, exatamente do jeito que ele poderia ter desejado. Seu celibato era um reflexo de uma verdade mais profunda. Percy Kilbride não queria fama. Ele só queria trabalhar, se retirar e ser deixado em paz. E foi exatamente assim que viveu Arthur Treacher. Arthur Treacher tornou-se o mordomo inglês preferido nos filmes clássicos de Hollywood. Com sua altura imponente, fleuma britânica e humor seco, ele interpretou o criado de todos, de Shirley Temple a Bing Crosby. No entanto, por trás daquela presença digna, estava um homem que nunca se casou, nunca ostentou companhia e não deixou herdeiros. Nascido na Inglaterra, Treacher veio para a América para o teatro e ficou para a tela de prata. Apesar de sua fama, ele viveu uma vida modesta, muitas vezes sozinho em seu bangalô, em Hollywood. Ele nunca discutiu publicamente seus assuntos privados, mas muitos acreditavam que ele permaneceu solteiro, devido à sua orientação sexual e às pressões da vida pública. Sua falta de envolvimentos românticos combinava com os papéis pelos quais era conhecido: leal, reservado, correto. Mas também significava que ele nunca era considerado para personagens mais dinâmicos. Ele se tornou uma caricatura de si mesmo, o servo sempre disponível sem uma história própria. Mais tarde na vida, Treacher se tornou o rosto de uma popular cadeia de fish and chips. Mesmo em comerciais, ele interpretava uma versão do mordomo. Sua vida real permanecia guardada, estruturada, polida e profundamente privada. O celibato de Arthur Treacher não era misterioso. Era disciplinado, talvez até protetor. Em seu mundo, o serviço ao público veio antes do serviço a si mesmo. Grady Sutton fez carreira interpretando o companheiro afável, o pretendente desajeitado ou o primo desinformado em centenas de filmes dos anos 1930 até os anos 1950. Você pode não saber o nome dele, mas seu rosto está para sempre ligado às comédias da Era Dourada. E ele nunca se casou. Sutton viveu uma vida tranquila e discreta. Ele era gay, embora nunca tenha se assumido publicamente. E viveu com companheiros masculinos durante seus últimos anos. Seu estado de solteiro nunca foi questionado pela imprensa porque ele não era um protagonista. Ele era o contraponto cômico, o cara que nunca ficava com a garota na tela, o que combinava com sua vida real. Essa ausência de pressão para casar lhe dava liberdade, mas limitava suas oportunidades. Os estúdios gostavam dele em pequenas doses. Ele era engraçado, simpático, mas não promovível como uma estrela. Então Sutton se acomodou em uma vida de consistência, pequenos papéis, amizades e uma casa modesta cheia de livros e memórias. Quando faleceu em 1995, foi com dignidade silenciosa, assim como viveu. O celibato de Grady Sutton não foi escândalo ou tragédia, era simplesmente o seu jeito. E em uma indústria construída sobre ilusões, esse tipo de honestidade era raro. Em uma era em que as aparências significavam tudo, esses 23 atores da Era de Ouro viveram além do alcance dos holofotes, sozinhos, invisíveis ou resistindo silenciosamente às regras de Hollywood. Seu celibato não era apenas um status pessoal, mas um reflexo poderoso e muitas vezes doloroso de quão pouco espaço a Era de Ouro permitia para a complexidade humana real por trás das câmeras.